Ao longo da história, surgiram inúmeras teorias e especulações sobre a possibilidade de viagem no tempo. Embora muitas delas sejam consideradas apenas obras de ficção científica, existem algumas evidências que deixam até os mais céticos intrigados. Neste vídeo, vamos explorar 10 fotos que apresentam indícios sugestivos de viagem no tempo. A misteriosa nave espacial no Antigo Egito. Uma das fotografias mais intrigantes que alimentam as teorias sobre viagem no tempo é aquela que revela um afresco em uma tumba egípcia, datada de milhares de anos atrás. O afresco mostra uma cena que parece retratar uma figura semelhante a uma espaçonave moderna, com uma forma aerodinâmica e detalhes que se assemelham a tecnologias avançadas. A pergunta que surge imediatamente é: como os antigos egípcios poderiam ter conhecimento de uma tecnologia tão futurista? Afinal, eles viveram em uma época em que não havia aeronaves ou qualquer outra forma de transporte aéreo avançado. Seria possível que viajantes do tempo tenham visitado o passado e influenciado as civilizações antigas? Essa teoria ganha ainda mais força quando consideramos os conhecimentos avançados que os antigos egípcios possuíam em diversas áreas, como arquitetura, engenharia e astronomia. Suas construções monumentais, como as pirâmides de Gizé e os templos elaborados, são exemplos de uma habilidade técnica impressionante para a época. Alguns estudiosos acreditam que os antigos egípcios podem ter tido contato com seres de outras civilizações ou até mesmo com viajantes do tempo, que trouxeram consigo conhecimentos e tecnologias avançadas. Essa hipótese explicaria a precisão matemática e a engenhosidade arquitetônica das construções egípcias, assim como a representação da suposta nave espacial no afresco. Outra teoria sugere que o afresco poderia ser uma representação simbólica ou metafórica, com um significado mais profundo e espiritual. Os antigos egípcios eram conhecidos por sua mitologia complexa e suas crenças em seres divinos e poderes além da compreensão humana. Nesse sentido, a figura da suposta nave espacial poderia representar algo mais abstrato, como a conexão entre os céus e a terra, ou uma representação simbólica dos deuses egípcios. No entanto, a possibilidade de viajantes do tempo terem influenciado a civilização egípcia e deixado sua marca na forma desse afresco não pode ser descartada. Essa ideia alimenta a imaginação e nos leva a questionar o que realmente sabemos sobre a história e as possíveis. 2. O estranho visitante na Guerra Civil. Uma das fotografias mais intrigantes da Guerra Civil Americana retrata um soldado vestido com roupas que parecem ser completamente anacrônicas para a época. Enquanto os demais soldados estão uniformizados de acordo com o estilo da Guerra Civil do século XIX, esse indivíduo se destaca por estar vestindo roupas semelhantes às utilizadas no século XX. Essa descoberta levanta a questão: seria ele um viajante do tempo que acidentalmente se envolveu no conflito? A presença desse estranho visitante na Guerra Civil levanta inúmeras perguntas e desafia nossa compreensão da realidade histórica. Como é possível explicar sua aparição em um período anterior ao surgimento da moda e do estilo de roupas que ele aparenta vestir? Seria ele um aventureiro do tempo que se perdeu em uma viagem temporal e acabou sendo lançado em uma época distante da sua? A teoria de viajantes do tempo envolvidos em eventos históricos não é nova, mas essa fotografia adiciona uma camada adicional de mistério e intriga. Se aceitarmos a possibilidade de que a viagem no tempo é real, então seria plausível supor que indivíduos do futuro poderiam inadvertidamente interferir em eventos passados, inclusive em guerras históricas. No entanto, a presença desse soldado fora de contexto também poderia ser explicada por outras teorias. Poderia ser uma fraude fotográfica, um erro de identificação ou até mesmo uma coincidência extraordinária. É importante abordar essa questão com ceticismo e considerar todas as possibilidades antes de tirar conclusões precipitadas. Alguns estudiosos sugerem que a aparição desse soldado anacrônico pode ter implicações mais profundas sobre a natureza do tempo e da realidade. Seria possível que diferentes linhas temporais estejam se cruzando e interagindo, resultando em eventos aparentemente impossíveis de se explicar dentro de uma estrutura linear convencional? Essa hipótese desafia nossa compreensão atual do tempo e nos leva a refletir sobre a complexidade da existência humana. Enquanto a fotografia do soldado anacrônico na Guerra Civil continua a ser objeto de debate e especulação, ela nos lembra da importância de manter a mente aberta para as possibilidades e mistérios que a história pode nos apresentar. Embora possamos nunca obter respostas definitivas, é a busca por compreensão e a curiosidade inata da humanidade que nos levam a explorar esses enigmas e a expandir os limites do conhecimento. 3. O passageiro do Titanic com uma câmera digital. Uma descoberta surpreendente nos destroços do Titanic deixou os especialistas perplexos.
Entre os escombros do navio afundado, uma imagem recuperada revela um homem segurando o que parece ser uma câmera digital. Essa descoberta levanta uma série de questionamentos e desafia nossa compreensão da tecnologia e do tempo. A imagem em questão é fascinante, pois mostra claramente um homem segurando um objeto retangular que se assemelha a uma câmera digital moderna. Considerando que o Titanic naufragou em 1912, décadas antes do surgimento da tecnologia digital, a presença desse dispositivo é desconcertante. Como é possível que alguém do início do século XX possuísse um dispositivo tão avançado? Uma das teorias que emergiu em resposta a essa descoberta é a possibilidade de que esse homem seja um viajante do tempo que estava capturando momentos trágicos da história. De acordo com essa hipótese, indivíduos do futuro teriam retornado ao passado para testemunhar eventos marcantes, como o naufrágio do Titanic, e registrar esses momentos com tecnologia avançada. A ideia de viajantes do tempo não é nova, e muitos acreditam que a tecnologia futurista possa permitir que pessoas viajem para o passado. Se essa teoria for verdadeira, então o homem na imagem seria um desses viajantes, capturando imagens do desastre do Titanic para fins desconhecidos. No entanto, é importante abordar essa questão com ceticismo e considerar outras possíveis explicações. Poderia ser uma montagem ou uma coincidência visual enganosa. Talvez o objeto nas mãos do homem não seja uma câmera digital, mas sim um dispositivo ou ferramenta do início do século XX que simplesmente se assemelhe a uma câmera digital AOS, olhos modernos. Ainda assim, a imagem do suposto passageiro do Titanic com uma câmera digital nos leva a questionar a natureza do tempo e da tecnologia. Seria possível que avanços tecnológicos tenham ocorrido em segredo e tenham sido ocultados da história oficial? Poderia haver uma conexão entre o desenvolvimento tecnológico futuro e a ocorrência de eventos históricos importantes? Enquanto os especialistas continuam a analisar e debater essa descoberta intrigante, a imagem do homem com a suposta câmera digital no Titanic permanece como um enigma fascinante.